Oi pessoal, estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo muito interessante para vocês, que se trata de correção, e comentários de questões de Enem e vestibular sobre eletricidade, ok? Espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Muito bem pessoal, nós temos aqui essa questão 1, tá? Do Enem 2018, que diz o seguinte: em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é... Aí nós temos as opções: entrar no carro, entrar na barraca, entrar no quiosque, abrir o guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore. Pessoal, nesse caso aqui, como a gente viu lá em campo elétrico, essa situação será mais segura para a jovem entrar no carro. Por quê? Tanto por conta do isolamento que os pneus do carro proporcionam, tá? Nesse item A, e a estrutura metálica do carro, né? Compreendendo aquela chamada gaiola de Faraday, onde a gente sabe que o campo elétrico no interior de um condutor, tá? Nesse caso, a estrutura metálica do carro é zero. Então, não há campo elétrico, né? O campo elétrico é zero, é nulo dentro dessa estrutura. Então, ela está completamente segura. Ah, mas e a conveniente também aqui seria o que? Entrar no quiosque, que ele é de madeira, né? Porém, pessoal, pode acontecer também, tá certo? De a pessoa ser afetada, né? Atingida por esse raio e tá destruindo aí, tá? Essa estrutura de madeira, até porque não é um isolamento perfeito, tá? No caso do carro, se ela for atingida, tá certo? A estrutura vai proteger a garota, né? Então, item A, pessoal. Então estamos aqui nessa questão 2, pessoal, Enem 2014. Vamos lá. A grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Trata-se de um sólido preto, macio e escorregadio, que apresenta brilho característico e boa condutividade elétrica. Considerando essas propriedades, a grafita tem potencial de aplicabilidade em... Aí vamos às opções. Item A: lubrificantes, condutores de eletricidade e cátodos de baterias alcalinas. Pessoal, esse item ele é correto, né? Porque ele está de acordo com as propriedades da grafita, né? O macio, escorregadio, bom para lubrificantes e boa condutibilidade elétrica, né? Que aqui é boa para condutores elétricos e cátodos, né, em baterias alcalinas, ok? Os outros itens, vamos ver aqui: ferramentas para riscar ou cortar materiais, não é tão resistente assim, né? Ferramentas para amolar ou polir materiais. Isso não quer dizer que ele seja brilhoso, que ele vai ter que auxiliar nessa propriedade, né? Lubrificantes, brocas odontológicas, condutores, eletricidade, né? Captadores de radicais livres e cátodos de baterias, ferramentas para riscar ou cortar. Bom, gente, o item A aqui ele está mais completo, tá certo? Ele é mais sucinto e atende bastante a essas peculiaridades, né, da grafita. Então o item A é o item correto. Pessoal, na nossa questão 3 aqui, tá? Ela é do Enem 2014 e vamos nessa. Em museus de ciências é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van der Graaf, na figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas. Figura 2, que ele produz, né? O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, com a mão uma lâmpada fluorescente, na figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam
que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga, né? E aí vamos aqui mostrar o restante da questão, né? Ok. Então nós temos aqui, gente, figura 1, figura 2, né? E a figura 3 com a lâmpada. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é o... Gente, aqui nós temos as opções carga elétrica, campo elétrico, corrente elétrica, capacitância elétrica e condutividade elétrica. Nesses casos aqui, pessoal, a grandeza física que ela, digamos que age, né, nessa distância, só em aproximar, será o campo elétrico, né? Esse campo elétrico permitirá essa ação de acender a lâmpada, ok? Tanto porque a corrente elétrica ela necessita de um condutor, né, para chegar até a lâmpada, e esse condutor irá movimentar as cargas elétricas. Então, a grandeza física que se comporta tem propriedades, né, que essas propriedades elas podem agir, né, sem que haja contato, é justamente o campo elétrico. Então, nosso item correto é o item B, ok? Pessoal, a nossa questão 4 nós temos aqui, tá certo? Vamos ler aqui, ela é uma questão do Enem 2010, né? Vamos fazer a leitura juntos aqui. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e ao se acomodarem na mesa de estudos, guardarem seus celulares ligados dentro de suas caixas, né? Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebeu a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado, né? Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de... Bom, gente, nós temos a opção madeira e metal. Nesse caso aqui, né, eu volto à questão lá do raio, né, do relâmpago e o carro, que tem uma estrutura metálica, tá? A gente volta aqui à questão da blindagem eletrostática. Então, essa caixa não deve ser de madeira, né? Deve ser de metal. Então, assim a gente elimina o item A e item E, tá? Aí vamos ler os itens de metal, né? Item B. Metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Perfeito, né? Aqui a gente já encontrou a nossa alternativa. O celular não recebia a mensagem por conta que no interior dessa caixa de metal, tá? Acontece aí a blindagem eletrostática, ou seja, a intensidade do campo elétrico dentro dela é zero, né? No interior. Então, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Gente, na nossa questão 5, né, nós temos o seguinte, questão de vestibular. A interação elétrica entre partículas eletricamente carregadas não necessita de contato entre... Deixa eu posicionar aqui. Entre as partículas, né? Ou seja, ela pode ocorrer à distância. A interação ocorre por meio de campos elétricos, que dão origem a uma lei de força conhecida como lei de Coulomb.
A magnitude da força que atua entre duas partículas eletricamente carregadas depende apenas... Bom, pessoal, aqui ele está se referindo à lei de Coulomb, né? Lei de Coulomb, a gente lembra, é F igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas elétricas, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, é só a gente ir nessas alternativas e procurar essa relação correta, né? Alternativa A depende das cargas das partículas e da distância de separação entre elas. Está incompleto, né? Está faltando o meio. Da distância de item B, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. Incompleto, está faltando a carga. Item C, da carga de uma das partículas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas. Gente, é das duas cargas, tá? Aqui ele falou apenas de uma, então tá errado. Item D, da carga de uma das partículas, também a mesma questão. Então vamos para o item A, das cargas das partículas, da distância de separação entre elas e do meio em que estão imersas, ok? Então aqui nós temos o item correto, item E, né? A força elétrica, lei de Coulomb, depende das duas cargas, da distância de separação entre elas e do meio que estão imersas. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui com a nossa questão da UES, tá certo? A matéria em seu estado normal não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria, e vamos lá para as alternativas, é constituída somente de nêutrons? Não, né? Sabemos que o átomo lá possui elétrons, nêutrons e prótons, né? Item B, possui maior número de nêutrons do que de elétrons? Não, né? Possui quantidades iguais de prótons e elétrons. Então, essa alternativa correta, item D, é constituída somente de prótons? Não, né, pessoal? Então, a nossa alternativa correta aqui é o item C, tá? Esse é o estado normal, onde ela não apresenta propriedades elétricas, né? Porque existe a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Curte aí, compartilha, tá? E aproveitem os estudos, tá? Tudo de bom, um abraço e até mais.